Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá então. Quero fazer um vídeo hoje sobre fatoração de polinômios. Nós já falamos um pouco sobre isso durante a aula, mas daquela forma pode ter ficado algo não tão bem compreendido. A ideia é fazer uma pequena revisão dos fatores que a gente já viu da fatoração. A gente viu 3 casos na aula, né? E faltou falar do 4º caso. Então eu vou trazer aqui, relembrar o fator comum, agrupamento, vou fazer mais exemplos para vocês e depois nós vamos falar aí do 4º caso, que é o trinômio quadrado perfeito, tá? Então, finalizando essa parte de fatoração, a gente vai lá e faz exercício para vocês, certinho? Vamos lá então. Então, só para a gente relembrar a fatoração de polinômios, você vai ter aqui o primeiro caso que a gente chamou de fator comum. A ideia é você pegar a expressão e encontrar um termo comum, por isso que a gente fala fator comum. Então, aqui é um fator comum e colocar em evidência. Essa é a ideia. O que é botar em evidência? É como se você estivesse destacando este termo, né? Um termo que vai estar presente em todos os termos do polinômio. Existem 2 modos de fazer isso. Primeiro é o MMC entre os coeficientes, então entre os números você vai pegar sempre o máximo divisor comum entre eles. Se houver, né, que às vezes o MDC é 1, então não existe, fechou? Mas quando o MDC não é 1, você vai ter um valor específico, tá? E entre as variáveis você vai ver aquela variável que se repete em todos. E se houver essa variável, você vai usar aquela de menor expoente. Então, se eu tenho x ao cubo, x na quarta, x ao quadrado, x na quinta, eu vou usar, veja que o x repete em todas, né? O menor expoente, que é o x ao quadrado, tá bom? Então, a gente vai fazer alguns exemplos ali, depois, e para ver como é que funciona. Então, esse é o fator comum, é o nosso primeiro caso de fatoração. Veja que esse exemplo, né, 12x mais 18y, no caso aqui, a gente faz o MDC entre o 12 e o 18, e ele é 6, né, porque os dois são divisíveis por 6, e aí tem aquela situação ali. Então você vai botar o 6 em evidência, e o restante, né, o que vai ficar dentro do parênteses, vai ficar os valores que, ao ser multiplicado por 6, vai dar 12x mais 18y, tá? Então tá aqui no cantinho, aqui, para você determinar o valor que vai dentro do parênteses, você faz a divisão de cada monômio desse polinômio, cada termo, né? Você divide pelo fator em evidência, que é o fator comum, e aí o resultado dessa divisão você vai colocar ele dentro do parênteses ali. É como se você estivesse fazendo uma prova real, tá? Bem tranquilo. Esse é o fator comum. Pode ser uma expressão grande, pequena, né? Como esse exemplo aqui, Aqui nesse exemplo já aparece o x nos dois, o x ao cubo e o x ao quadrado, e eu acabo utilizando aqui o x ao quadrado, que é o simples de menor expoente, tá bom? Passado ali o fator comum, o próximo, né, o caso de fatoração, é de agrupamento. E a ideia aqui é você não vai ter um fator comum em todo o polinômio, portanto você precisa achar grupos menores, e esses grupos menores você vai ter algo em comum, tá? Dentro desse grupinho menor. Então, por exemplo, aqui, 14A mais 7B, eu separo nessa dupla, e essa dupla aqui é um grupo, né, menor, 2xa mais xb. Veja que no primeiro eu tenho um termo em comum, num fator comum que é o 7, e no segundo é o x. E aí, daquela forma, você encontrou os termos em comuns. Quando separa em grupos diferentes, não precisa ser o mesmo fator comum, tá? Dificilmente isso vai acontecer, tá? Então, vai ser fator comum diferente. E aí, você vai aplicar fator comum em cada grupo individualmente, como foi feito aqui. O 7 em evidência, 14A dividido por 7, 2A. 7b dividido por 7 dá b. Então, por isso que ficou 2a mais b dentro do parênteses. E você faz a mesma coisa no outro. Só que o x é em evidência, né?
Então, vai ficar 2A mais B aqui no segundo. E aí, não terminou, porque fatoração precisa terminar quando você tem fatores, né? Tem multiplicação de polinômios. Então, para finalizar, o que acontece aqui nessa linha? Você tem ali um termo em comum, uma coisa que está repetindo nos dois termos. É um fator comum, que é o 2A mais B, repete nos dois. E aí, você põe em evidência, o que vai acontecer? Vai ficar algo dentro do parênteses. E quem que vai ficar dentro do parênteses? Nesse caso, gente, você não precisa fazer divisão nenhuma, tá? É os termos que estão fora aqui, ó, fora do parênteses, na linha anterior. Então, eles é que vão ficar dentro do segundo parênteses, que é o 7 mais x. Se você multiplicar aquilo ali, vai voltar a ser a linha anterior e, posteriormente, a linha superior. Né? Volta lá para o polinômio original, tá certo? Essa é a ideia. O que acontece? Uma dica bem legal. Quando você faz por agrupamento, você identifica, é agrupamento, beleza? Você vai fazer essa linha aqui. Se nessa linha tem que ter algo em comum. Ou seja, vamos melhorar essa frase. Quando você fizer ali por agrupamento de maneira correta, naquela segunda linha ali, ó, você vai ter que ter dentro do parênteses a mesma coisa. Se não houver a mesma coisa dentro do parênteses, significa que você fez algo errado. E aí você precisa identificar, pode ter sido um sinal, uma multiplicação, ou você não colocou em evidência exatamente aquilo que era preciso, né? Às vezes o aluno esquece de colocar o número, só pensa nas letras, enfim. Então é sempre ficar atento. Se for agrupamento e você fizer certinho, aquela linha vai... O que está dentro do parênteses tem que ser repetido nos dois, ou nos três, ou nos quatro, depende de quantos grupos tem. Mas todos os parênteses têm que ser iguais, tá bom? Fechou. Aqui era outro exemplo que a gente viu, só com mais termos, né? Só que separa ali, ó, os dois. Então, no primeiro, o se repete é o 3, então fica 3 vezes A mais B mais C. E no segundo grupo, o fator em evidência é o X, e veja de novo, dentro do parênteses deu A mais B mais C, que é a mesma coisa que deu no primeiro. Tem que ser, senão não funciona o grupamento, tá? Então, de novo, se você não fizer certinho, vai dar errado essa linha. Logo, você já identificou que tem algum problema. Eu trouxe aqui exemplos, tá? Pra gente poder resolver aqui. Então, no primeiro ali, ó, vamos dizer aqui, ó, começar por aqui, né? Eu vejo que tem fator comum em todos, então não vou usar agrupamento, vou usar o fator comum. E tem duas coisas. Se eu olhar para os números, o fator comum é o 3, todos são múltiplos de 3. E olhando para as letras, o x se repete também. Então eu tenho, na verdade, o fator comum é o 3x. E aí eu vou abrir o meu parênteses e vou resolver. Lembrando, como é que a gente faz essa parte, né? Você vai lá, deixa eu trocar aqui a caneta. Você vai pegar o termo, ó, o 3x ao quadrado, e vai dividir por 3x. Cada termo ali você vai dividir por 3x e vai ter uma resposta. A resposta aqui é x. 3 por 3 dá 1, e aí o x vai dar x aqui. E continua. O menos 9x dividido por 3x vai dar menos 9 dividido por 3, 3y. Então, menos 3y. E assim por diante, você vai fazendo termo por termo, vai dividindo por 3x, que é o fator que está em evidência. É sempre pelo fator em evidência. O segundo aqui vai dar 2, no terceiro, desculpa, e o último vai dar 7x ao quadrado. E aí nós terminamos a fatoração. Você chegou naquele ponto onde tem um produto entre polinômios, que é a ideia de fatoração, tá? Fatorar. Fatorar lembra fator, e fator lembra multiplicação. Fechou, então. O primeiro exemplo era fator comum. Aí a gente vai para o segundo exemplo, tá? Bem bonitinho aqui. Primeira reação que a gente vai fazer tem fator comum em todos? Se tiver, fator comum. Se não tiver, eu penso em agrupamento. Mas nesse exemplo aqui, a gente já identifica que não tem fator comum, né?
nem na letra e nem nos números. Então eu vou ter que fazer grupinhos separados. Analisando aqui, eu já tenho os dois grupinhos separados bem bonitinhos aqui, ó. Esse aqui e esses dois últimos aqui. Já tá separadinho ali. Ele já mesmo já traz separado. Geralmente isso acontece, tá? Já vem prontinho, separadinho. Então, no primeiro grupo, o fator comum é o 6. Né? 6x ao quadrado. Então, 6x ao quadrado. E aí eu divido, né? 6x ao quadrado b dividido por 6x ao quadrado vai dar b. E no outro ali vai dar 7. Tá bom? Então, 6x ao quadrado, b. Eu vou só arrumar aqui esse meu 6, para dizer que ele é um 6. O outro é b, tá? B. Aí eu vou para o segundo grupo. Fica atento, tá? O meu sinal ali, ó, eu vejo que os dois são negativos. Então, eu vou usar o y, o negativo, como fator em evidência, tá? Ó, negativo. Quem? Negativo o y ao quadrado. Y ao quadrado. E aí eu vou pegar lá. Menos y ao quadrado b dividido por menos y ao quadrado. Isso vai dar b. E eu faço a mesma coisa no outro. Menos 7y ao quadrado dividido por menos y ao quadrado. Isso vai dar mais. Menos com menos dá mais, né? Mais 7. Veja que eu estou na segunda linha, estou pensando em agrupamento, fui para a segunda linha e os valores que estão dentro do parênteses são iguais, então tá tudo certo. E aí eu vou para finalizar. O b mais 7 é o termo que se repete, e aí põe em evidência o 6x ao quadrado menos y ao quadrado. E aí, amigos, acabou, tá? Cheguei no meu, assim, no extremo ali, ó. Parou ali, cheguei na fatoração. Tá certo? É tranquilo, tá? Aquela coisa, é questão de treino. Precisa de treino para você ficar bem bom nisso aí. E o último exemplo, não tem fator comum. Apesar de enganar um pouco, quando a gente olha assim, pô, parece que o A repete em todos e o B também. Não repete, tá? Então a gente faz em grupinhos menores. Aqui, ó. De novo, já estava prontinho. É só pegar ali, ó. A ao cubo b mais a ao quadrado, o fator comum é o a ao quadrado. Vai ficar ab mais 1. Certo? E o segundo aqui é o 5b ao quadrado. Que aí quando você vai fazer a divisão, vai ficar ab mais 1. De novo, naquela linha, segunda linha, os valores estão dentro do parênteses, são iguais. Então, tá tudo certo. AB mais 1 em evidência vai ficar aqui o A ao quadrado mais 5B ao quadrado. E fecha parênteses. E acabou a fatoração. Tá certo? É isso aí. Então, primeiro caso, ali no primeiro foi o fator comum e os outros dois foi agrupamento, tá bom? Treinem, galera, porque isso é questão só de treino. A diferença dos quadrados a gente falou ontem, né? Basicamente tem que ser a diferença dos quadrados, tem que ser algo só pode ter dois termos, tem que ser uma diferença entre eles. E é tirar a raiz quadrada. Identificou, tira a raiz quadrada. O valor da raiz, né? O resultado dessa raiz é o que vai ficar ali no A mais B e no A menos B, tá? Bem tranquilo, é a volta daquele produto que eu falei que é bem legal de você saber, né? Produto notável. Aqui era um outro exemplo também. Então era só tirar a raiz quadrada dos termos e colocar no A mais B e A menos B. Fechou, tá? Uma soma e uma diferença. A mesma coisa se for fração, enfim, tá? O que a gente não viu na aula foi esse trinômio quadrado perfeito, tá? Então é bem legal lembrar disso aqui, ó. Da onde que vem esse quadrado perfeito? Se a gente lembrar do começo da aula, da última aula, eu falei dos produtos notáveis. E eu falei sobre o quadrado da soma e o quadrado da diferença, que é esse cara aqui, ó, o A mais B ao quadrado. Lembra que eu falei para vocês que toda vez que você for resolver esse tipo de polinômio A mais B ao quadrado,
vai dar sempre um trinômio? Pois é. Então, se eu do a mais b ao quadrado eu chego no trinômio, então eu tenho que, através do meu trinômio, chegar no a mais b ao quadrado. Então, como se fosse a prova real. Tá? Como se estivesse sendo a raiz quadrada, né, desse valor. Então, a gente vai fazer isso. A gente faz a volta. Lembra que eu falei? Tudo que vai, volta. A gente estava na ida, lá no Produtos Notáveis. A fatoração é a volta. Tá bom? A gente vai ver como é que faz isso. Qual vai ser a diferença do A mais B e do A menos B? Lembra do que eu mencionei para vocês. É o sinalzinho do termo do meio. Se o termo do meio for positivo, é A mais B. Se o termo do meio for negativo, é a diferença, né? O quadrado da diferença. Como é que a gente faz isso, tá? Procedimento. Você vai pegar as extremidades, ou melhor, os termos que estão ao quadrado, né? O termo ao quadrado, e tira a raiz quadrada. Tira como a gente fez lá no outro caso. Tirou a raiz quadrada, já garante que é um quadrado perfeito? Não. A gente precisa fazer o segundo passo, que é multiplicar esses dois valores que você obteve no primeiro passo, na raiz quadrada, né? Multiplicar os dois e multiplicar por 2. Para verificar se vai realmente encontrar o valor que está no meio. Tá bom? Então a gente precisa fazer esse procedimento. Tira a raiz quadrada dos termos que estão ao quadrado e posteriormente, com o resultado dessa raiz, né? Você multiplica por 2, tudo por 2. E aí você verifica se vai estar o termo ali do centro, se é ou não. Se for igual ao quadrado perfeito, se não é apenas um trinômio. Então, feito isso, né? Verificou que deu tudo certo, você coloca lá o quadrado da soma nos valores que você obteve no primeiro passo. Vamos por prática, né? Então, vamos lá. Ó, x ao quadrado mais 6x mais 9. Então, os termos que foram elevados ao quadrado aqui, geralmente no trinômio ele vai estar na ordem correta, tá? É o primeiro e último. Mas também você pode analisar, né? O 6 ali não é uma raiz quadrada. Não tem uma raiz quadrada do 6 e eu não consigo tirar a raiz quadrada do x. Tá? Nós estamos trabalhando com números aí que vão dar exatas, né? Então tem que ser dessa forma. Então sobrou x ao quadrado, que dá para tirar a raiz quadrada, e sobrou o 9. Então tira a raiz quadrada dos dois, eu verifico que é x, né? Raiz quadrada do x ao quadrado, e a raiz quadrada do 9 é o 3. Lembre, não acaba aqui. Eu tenho que verificar o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui é por 2, tá? Aqui não tá errado, aqui é por 2. Eu vou pegar o x, o 3 e vou multiplicar por 2. Ou seja, vai ficar 2 vezes x vezes 3. E essa resposta é 6x, que é o termo que está aqui. Então, portanto, significa que esse trinômio é um quadrado perfeito, porque deu certo ali no meio, né? Se desse outro valor, não estava correto, então a gente não poderia dizer que era um quadrado perfeito. Então, a gente chega à conclusão que o x ao quadrado mais 6x mais 9, ele é na verdade x mais 3 ao quadrado. Quando eu resolver esse produto notável, eu vou ter esse trinômio como resposta. Tá? Isso aqui galera, dá para resolver a equação do segundo grau usando essa ideia. A gente não falou da equação do segundo grau ainda, mas vamos falar. E aí dá para resolver sem usar a fórmula de Bhaskara. É uma maneira. Aí tem uns casos de fatoração, vocês vão aprender aí na escola também, né, e tal. Essas formas, não só ficar dependendo da fórmula de Bhaskara, tá? Aqui tem um outro exercício que é um pouco diferente. Ele já fala assim, ó, verifique qual termo devemos acrescentar ao binômio a seguir para que se torne um quadrado perfeito. Então eu quero que seja um quadrado perfeito, tá? Então eu vou tirar a raiz quadrada do y ao quadrado e do 64, que é o 16, vai dar y e 8, e vou multiplicar esses termos por 2, porque eu quero, né, que apareça esse 2, sempre lembrando, tá? Aqui, ó. Eu quero que seja um quadrado perfeito, então eu quero que apareça obrigatoriamente isso aqui, ó. Tá? Para isso aparecer, eu tenho que pegar os valores que eu tirei das raízes e multiplicar por 2, tá bom? Multiplicando por 2,
A gente tem ali, ó, 2y vezes 8, 16y. Então, a resposta que eu preciso aqui no meio é 16y. Simples assim, tá? Bem simples. Todos esses casos aí, gente, depois vai ter na lista, vocês treinarem. Tem que praticar, porque fatoração é questão de prática, tá? E ajuda bastante a fatoração. Pode ter certeza que vai ajudar bastante. A gente fez essa questão. E aí eu vou trazer, como eu prometi para vocês, eu estou trazendo então aqui aquela questão ali que eu tinha comentado durante a aula do produto notável. Tá? Então, essa é uma questão da prova de 2018. Considere x o resultado da operação 525 ao quadrado menos 523 ao quadrado. Assinale a alternativa correta, que representa a soma dos algarismos de x. Então, galera, não precisa, né? Como eu mencionei, você fazia o 525 ao quadrado e depois o 523 ao quadrado, toda aquela história. Não precisa. A gente meio que aqui utiliza a ideia do produto notável com o caso de fatoração, né? É como se fosse fatorar essa diferença entre dois quadrados. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar lá o 525 ao quadrado menos 523 ao quadrado. Eu posso afirmar que ele é 525 mais 523 vezes 525 menos 523. Faço isso aqui agora individual no cada parênteses. No primeiro parênteses vai dar 1048. E no segundo vai dar 2, que é subtração. E aí você vai fazer o quê? Você vai multiplicar 1048 por 2, 2096. Acabou a questão aqui? Não. Ele quer que você some os algarismos. Ele quer assinar ali que representa qual dessas alternativas representa a soma dos algarismos. Então eu tenho que fazer o 2 mais 0, mais 9 mais 6. Quando isso eu somo dá 17. E aí nós temos a nossa resposta. Veja, é que eu tinha mencionado para vocês. O aluno sabe desse conteúdo, ele domina esse conteúdo, ele faz a questão em menos de 1 minuto. Vamos botar 1 minuto e meio. Mas ele faz, rapidinho. Então é uma questão simples. Porém, pode ser complicada. Pode se tornar complicada a partir do momento que você vai ter que fazer a multiplicação e tudo junto. Tá? Última questão de hoje. A prova de 2017-1. E aí eu trouxe uma questão aqui falando sobre exatamente produtos notáveis e fatoração. Tá? Verdadeiro ou falso. Aqui é legal que você vai botar em prática, né? Então você vai analisar ali tudo. E já de cara já dá pra gente cancelar algumas coisas, né? Por exemplo, a gente falou que o produto notável, né? Vamos botar da soma, ou da diferença elevado ao quadrado, ele dá um trinômio, certo? Então, se ele é elevado ao cubo, ele vai ter mais termos, e não menos termos. Tá? Então, esse cara aqui, ele já é falso. É o primeiro aqui, ó. É falso. De certeza que ele é falso. Tá? Show. E o resto, professor? Bom, aí o resto a gente tem que fazer. Tem que ir analisando, né? Então, vamos analisar o primeiro aqui. 3a ao quadrado menos 2b elevado a 2. Aí você resolve. Verifica de fato se esse aqui é ao quadrado mesmo. Então, se eu aplicar lá, o que seria aqui, né? Isso aqui seria coisa de verificação, tá? Menos 2 vezes 3a ao quadrado vezes 2b mais 2b ao quadrado. De fato, vai dar 9a na quarta menos 16, não, menos 12a ao quadrado b mais 4b ao quadrado. É verdadeiro, tá? É só botar lá, verdadeiro. Então você já tem ali, ó, já dá para cancelar aqui, já dá para cancelar aqui. E esse aqui também. A gente fica na dúvida só nessas duas aqui, não no A e no B, né?
Aí, a gente precisa... a gente não precisa fazer mais nada, na real, tá? Porque veja que esse aqui é verdadeiro, né? Pelo que sobrou, o terceiro é verdadeiro. O quarto é aquilo que eu falei pra vocês. Quando você for fazer, né? Vamos pensar assim. Esse cara aqui, dá pra resolver? Dá. Você pode ampliar ou pode reduzir, tá? Ah, mas eu quero reduzir. Então, beleza. Você pode, então, tirar fazer ali como a gente pode falar. Faça a faturação, tá? E a faturação ali, ela pode ser feita de dois modos, tá? Pode ser feita usando o trinômio quadrado a diferença de dois quadrados, que fica bem legal, bom? Então, vamos lá. Ou, se você quiser, você pode abrir. Tanto faz. Mas podemos fazer a faturação, que é mais fácil. Raiz quadrada, né? Do 4a ao quadrado vai ser 2a. Por ser uma diferença de dois quadrados, né? E a 16b ao quadrado, 16b ao quadrado vai dar 4b. Portanto, a forma fatorada correta seria 2a mais 4b vezes 2a menos 4b. Portanto, esse cara aqui é falso. E outra, você poderia pensar da seguinte forma. Pô, o professor já falou. Isso aqui, ó. Vamos pensar aqui no produto notável. Se eu fizer esse cara aqui, vai aparecer um trinômio e não um binômio, tá? Então, aparecer um binômio ali, já era. Não pode ser, é falso, tá? Então, aqui é falso. E o último aqui, mas isso aqui tá difícil, hein? A ao cubo mais B ao cubo vai dar isso, vem daqui? Isso é verdadeiro? Então, pode ser, tá? Nesse caso aqui, a gente não tem um produto notável, uma faturação a ser feita, tá? Então, a gente faz a multiplicação, tá? De fato, é verdadeiro, tá? É verdadeiro. É só você fazer a multiplicação aqui. Eu vou até fazer aqui embaixo. Vou botar aqui, ó. A mais B ao quadrado menos AB mais B ao quadrado. Então, quando você faz a distributiva, né? Aqui vai ficar A ao cubo. Esse aqui menos A ao quadrado B. E o último mais AB ao quadrado. E aí depois com B vai ficar A ao quadrado B menos AB ao quadrado mais B ao cubo. Veja que temos termos que se cancelam. O menos AB ao quadrado, menos A ao quadrado B, ele se cancela com mais A ao quadrado B. E o outro aqui também se cancela, sobrando, de fato, esses dois. Então é verdadeiro, como tinha falado antes, tá? Mas a gente já tinha chegado à conclusão, analisando ali o que a gente tem certeza, já tinha certeza, né? Mas veja que quando tem essa possibilidade, você pode fazer sem problema algum. Tá certo? Então essa seria a ideia aí de faturação, de produtos notáveis. Então faça a listinha que eu vou passar para vocês, que eu acho que é bem legal vocês treinarem isso aí. Fechou? Obrigado então, gente. Um abraço e até a próxima.